Fala pessoal, Eduardo Vieira falando com vocês, trazendo mais uma novidade, pedindo para vocês, clicar aí no nosso canal, seguir nosso canal, né, compartilhar nosso canal com vocês aí, o Bizu TC, e lá com a novidade. Essa aula nós temos ela em e-book, né, a gente vai deixar a descrição do link lá, para vocês terem acesso ao nosso e-book grátis, tá? Assistindo a aula, você tem direito ao acesso do e-book, só compartilhar e mandar para os amigos aí. Tá? Bizu TC, Eduardo Vieira. A gente vai falar hoje sobre contraste, né? Um assunto que amedronta muita gente ainda, né? Alguns colegas ainda têm receios de fazer esse tipo de exame, né? Então a gente está trazendo várias novidades aí para tirar dúvida do pessoal e por aí vai. O pessoal tem pedido muito nos nossos canais aí de acesso, né, para a gente explicar um pouco melhor a parte do contraste, a parte do fluxo e por aí vai. Então a gente, né, tentou minimizar muito, né, esse ruído que tem, né, em relação às dúvidas que são comuns, né? Então a gente vai falar um pouco do contraste, do fluxo, da quantidade, do tempo, né? E além disso a gente vai estar disponibilizando, né? Difícil de falar, né? Disponibilizando o e-book totalmente grátis, né? Para aqueles que se inscreverem lá no canal, tá? É só pedir, falar eu quero e a gente vai deixar um link na descrição. Só clicar aí, né? Dar aquele joinha para a gente, é de graça. A gente é aquela troca que a gente fala, né, para a gente poder crescer no canal, né? E nada melhor do que a gente trazer conteúdo, né, que vai ajudar nossos colegas aí em relação, né, ao seu dia a dia de trabalho. Então, o que eu falo, pessoal? Cara, é de graça, né? Então, vai lá, dá uma ajuda, né? Dá uma ajudada do pessoal do Bizu, o pessoal crescer rápido. A gente está precisando de pouca gente, está faltando 500 e poucas pessoas, agora 400 e poucas. Acho que a gente vai conseguir bater, né, a meta dos 1.000, que é o algoritmo do YouTube pede. Então, lá no YouTube, se inscrevam lá no canal, tá? Deixa aquele joinha, aquele comentário, eu quero esse e-book, para mim vai ser importante, né? Até para a gente alcançar o número de pessoas. Então, compartilhem, dá o joinha, se inscrevam, faça, né, o canal crescer aí, que é a única coisa que a gente pede para a gente poder levar mais informações para os colegas, né, que nos seguem. Tá? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aqui do contraste, né, da importância do contraste nos exames. Então, vou deixar vocês aqui um pouquinho. Tá? Então, a gente vai falar o quê? Um pouco hoje. Vai falar da importância da bomba injetora para esse tipo de exame, do tipo de contraste que a gente usa, do fluxo, que é importante para os exames, da quantidade de contraste, que hoje também tem uma grande importância em relação, né, ao seu uso, né, paciente, exame, o teu tempo de injeção, né, versus o tempo de aquisição de exame, a importância, a gente vai explicar um pouco mais, coisas que o pessoal não explica no curso, né? Eu, como professor, né, de tomografia, às vezes a gente fala assim, caramba, deixamos de falar sobre isso, isso é importante, né? E a gente está até revendo alguns conceitos em relação a isso para poder ajudar quem está chegando no mercado. Então, não esqueçam, cliquem lá, né, se inscrevam no canal, comentem, peçam esse e-book, né? Edu, eu quero esse e-book, eu acho que vai ser importante, vai fazer a diferença no meu dia a dia. É totalmente grátis, mas tem que se inscrever lá no canal, tá? A única coisa que a gente pede pessoal. Então, a falta de contraste reduz, né, reduz a sensibilidade dos exames. Isso é um radiologista alemão que falou na década já de 80, Michael Fortin, e ele já via que a falta, né, a gente que briga muito, por que esse médico pede muito contraste? Justamente por causa disso, cara, reduz o realce em estruturas, né, reduz a informação nos exames para o médico. Às vezes a gente deixa de dar uma informação importante de diagnóstico ao paciente por causa da falta do contraste. Então, hoje, cada vez mais os médicos estão pedindo, cada vez mais nossos radiologistas estão pedindo
né, exames com contraste, mas nós temos que ter alguns entendimentos em relação à quantidade, o fluxo, né, o porquê que a gente está usando contraste, a indicação do exame é importante, a quantidade de exame, né, pelo peso do paciente também afeta muito o exame. Então, algumas coisas a gente tem que ter entendimento, nós como técnicos ou tecnólogos, né, vamos dizer assim, nós temos que deter esse tipo de conhecimento para a gente melhorar cada vez mais nosso conhecimento em relação a esse tipo de exames, né, que fazem uso de contraste. Então, por que de meio de contraste são necessários? Meios de contraste são necessários para criar um contraste artificial entre os órgãos a serem examinados, artérias e veias, e tecidos circundantes. Todos os meios de contraste são de solução atóxica, contém alto número atômico. Então, por isso que a gente também tem que ter um conhecimento em relação à parte de laboratório do cliente ou do paciente, vamos dizer assim. Né, que tem instituição que prefere que a gente chame, né, o paciente de cliente, não deixa de ser um cliente nosso. Tá? Então, se ele é um cliente nosso, a gente tem que dar o nosso melhor. Né? Então, qual o conhecimento que nós devemos ter? Sempre estar atento à parte do laboratório do paciente, como é que está a ureia creatinina dele, e passar isso para o médico. Na maioria das vezes, o paciente não chega com esse resultado. Né? Então, a gente tem que saber se o paciente é diabético, se o paciente tem alguma disfunção renal. Isso é importante para o médico saber, para justamente nós juntarmos as informações e ali fazermos o cálculo, né, ideal para o uso do contraste para aquele tipo de exame. Então, cada vez mais, nós temos que nos aprofundarmos em outros assuntos também, tipo laboratório. Então, o contraste, a concentração de iodo é importante para determinar, né, o seu uso. Tem exames que a gente vai precisar de uma concentração maior, tipo angiotomografia, né, outros exames que pedem um realce melhor, né, de contraste para aquela determinada região, tipo coronária, angiotomografia de todos os tipos. Então, a concentração de iodo é que vai determinar o grau de opacificação que o agente de contraste, né, vai proporcionar na estrutura examinada. Quanto maior for a concentração de iodo, mais opacificado ficará a região. A concentração de iodo é medida em miligrama e ml. Tá? Nos contrastes iodados, quanto maior a osmolaridade, maior a intolerância e a probabilidade de reação alérgica. O contraste iodado de tipo não iônico possui baixa osmolaridade e, quando em solução, não se associa. O mais bem tolerado pelo organismo humano. Meios de contraste com osmolaridade próxima do sangue são, né, denominados isosmolar, ou seja, quanto menos, né, denso, menos viscoso ele for, né, ele estará próximo, né, da densidade próxima do sangue. Então, por isso que o uso da estufa, cada vez mais, nós temos que pedir à nossa instituição, quem não tem, tá, para ter a estufa dentro do nosso serviço. Porque, só um exemplo, né, um artigo que eu li essa semana, tem 2 semanas que eu li esse artigo. O uso da estufa é tão importante, né, para o serviço pelo seguinte, que ela consegue baixar essa viscosidade em até 50%, dependendo, né, do tipo de contraste que nós formos usar. Então, vamos supor, 350. Se a gente usar, né, a estufa, colocar ele na estufa, ou deixar ele em temperatura ambiente, a 20 graus, a densidade de um para o outro, você pegando esse mesmo frasco e analisando visualmente, você já consegue ver a densidade de um para o outro. Tá? Um é mais grosso e o outro é menos, né, tem a densidade menor, menos grosso, né? Menos viscoso, vamos dizer assim. Então, o uso da estufa para os serviços, cada vez mais, né, tem nos trazido benefícios do que malefícios. Então, você pegar um contraste em temperatura ambiente, injetar esse contraste no paciente, ele vai sentir mais do que você pegar esse contraste, colocar na estufa, uma temperatura, né, corpórea de até 37 graus, de você, né, injetar esse contraste no paciente, ele vai sentir menos, né,
menos reação em relação a esse uso de contraste, esse tipo de contraste. Aqui eu trouxe, né, uma tela para mostrar para vocês, né, contraste. Na maioria das vezes, hoje nos serviços estamos usando o tipo não iônico. A concentração dele, né, no caso aqui eu trouxe o opt-rate, que ele vai do 300 até o 350, então a gente pode, né, falar de um realce menor até um realce aceitável para as anjos de coronária. Então, esse tipo de contraste requer, né, de preferência que tenha uma estufa para se trabalhar, porém a densidade dele, né, são totalmente diferentes. Mas nos dias de hoje, com os protocolos que a gente tem cada vez mais, né, alterado com o conhecimento de protocolos, a gente tem conseguido melhorar esse tipo de realce para determinados tipos de contraste. Então, falando de fluxo, né, nossos fluxos que nós normalmente usamos, né, que vai variar entre 1,5 até 6 ml por segundo, né, isso tem uma importância para determinados exames. Nas anjos, por exemplo, né, o indicado, o menor fluxo, dependendo da sua anjo, tá? Sempre que tiver um acesso que não seja adequado para aquele tipo de exame, avisar o médico, ou seja, né, o fluxo alto para as angiotomografias, né, e os outros, né, estudos, você pode chegar para o médico e falar, doutor, isso aqui é um trifásico, a enfermagem só conseguiu um acesso X de 2,5, né, ou 2 de fluxo, e isso aí vai alterar com certeza no exame. Então, o fluxo é importante, né, relacionar ele, né, para qualquer tipo de exame. Então, um estudo trifásico precisa de um fluxo alto, a média que a gente usa em fluxo, né, nesse tipo de exame é um fluxo entre 2,5 a 3,5, dependendo do tipo de equipamento, isso vai variar muito, né, em relação ao pitch, que é uma outra coisa que a gente vai falar em outro assunto. Não que eu trouxe para vocês aqui. Aí, pô, o fluxo em ml por segundo, aqui está um fluxo de 3, tá? A concentração aqui, nós temos dois tipos de substância, então, né, aqui, já de cara, já me diz que a bomba é de 2 cabeças, ou seja, injeta soro e contraste, depois a gente injeta soro para fazer aquela lavagem do equipo, né, para empurrar o restinho de contraste que está naquele equipo. Então, aqui, nesse cenário, nós temos 20 ml, né, na fase de espera 1, 20 ml de soro, que a concentração é zero, né, concentração de água. Então, 20 ml, só para fazer o teste, né, para ver se esse fluxo está tranquilo de ser usado. E o tempo para se injetar 20 ml, ele leva 7 segundos, que é justamente um tempo de segurança que os fabricantes, né, dão entre 7 a 10 segundos para ver se realmente esse tempo vai ter um extravasamento, se o paciente vai sentir algum tipo de dor, de desconforto. A segunda fase, que é o verde, já é o contraste, tá? Aqui já está com 80 ml e concentração de 100%. Isso é para diferenciar o contraste do soro, tá? E o fluxo de 3. E o tempo de injeção de 27 segundos, tá? E logo em seguida, nós temos mais a injeção de 20 ml, né, de soro com fluxo de 3 e a concentração de 0. Então, se você for totalizar em relação, né, não tirando o teste, você tem o hold ali, a parada, em relação à injeção, a tempo de injeção, você tem aí 34 segundos de tempo total, né, de injeção de contraste, né, comparando que aquele equipozinho tenha 20 ml, então você vai ter uma injeção contínua de contraste de 34 segundos. Então, esse tempo que a gente tem que ficar atento, tá? O tempo da aquisição e o tempo de injeção. Vou explicar isso depois para vocês. Então, partindo para a concentração, né, do contraste, 300, 320, 350, né, a gente tem os diferentes realces, né? Então, quanto maior o seu número atômico, melhor o realce dele, foi aquilo explicado anteriormente. Aqui nós temos 3 tipos, o 300, 320 e 350, que tem, né, a olho nu aqui, a gente consegue ver um realce melhor no 350 como exemplo.
E quanto maior o seu número, a maior a sua viscosidade. Então, quanto maior a sua viscosidade, maior a sua resistência de injeção do meio de contraste com alta concentração de iodo. Ideal o uso de estufa, chegando a reduzir a viscosidade em torno de 50%. Então, aqui tem só um parâmetro para a gente comparar, né, em relação ao 400, em relação a realce. Então, 300, 320, em relação ao 300 ao 320, o realce fica em torno de 6,6% de um para o outro. Em relação ao 300 ao 400, né, o realce dele chega a 33% em relação a realce, tá, gente? A realce, ao brilho. Então, a diferença de 33% em relação de um contraste de 300 a um contraste de 400. Então, aí vão me perguntar, qual o melhor contraste para se fazer angiotomografia, o 300 ou o 400? É o 400, com certeza. Porém, a gente bate naquela máxima de que quanto maior o seu número, mais viscoso, né, mais denso o contraste. Aí tendo, então, aquela velha máxima também de fazer o uso de quê? Da nossa estufa, de ter a estufa no serviço, que pode reduzir, né, essa viscosidade em até 50%, dependendo do tipo de contraste, tá? Uma outra coisa que o pessoal, né, me pergunta muito, em relação à injeção manual e injeção automática, Edu, o que você sugere? Gente, para angiotomografia sempre será, ou para qualquer outro tipo de exame, sempre será importante o uso da bomba injetora, ou de uma cabeça, ou de duas cabeças. O problema de ser manual é justamente o tempo que você leva, né, para trocar e o tempo que você leva para injetar esses contrastes, né, aquela continuidade da injeção, né, naquele tempo. Esse é o maior problema. Tem serviços que não têm bomba injetora e conseguem um resultado, né, de excelência. Eu conheço vários colegas que mandam para a gente aí os resultados dos seus trabalhos, né, que não tem bomba no seu, né, nas suas unidades e consegue um resultado de excelência. Então, para isso, a gente tem que entender um pouco o tempo, né, de chegada de realce naquela imagem, né, para você ter o disparo, né, para você ter um realce, uma coluna de contraste, né, que acompanhe o teu tempo de aquisição de imagem. Então, vamos supor, se eu sei, né, que minha injeção arterial ela vai levar entre 25 a 35 segundos, vocês têm que chegar para a tua enfermagem e falar, essas 4 seringas ou 5 seringas, vocês têm que injetar num tempo de 20 segundos para vocês poderem sair da sala sem tomar, né, sem receber radiação. Então, tem que ser uma equipe bem treinada. A injeção manual é justamente por causa disso. Eu tenho 20 segundos para injetar 4 seringas. Aí, ali você está vendo se o paciente está com dor, se o paciente está tolerando, né, as injeções. Essa é a única vantagem, né, que tem na injeção manual. Já na injeção automática, você tem um teste antes da injeção, né? Aí vem a parte da segurança que eu falo para vocês. Duas coisas que eu uso em relação à bomba injetora. Sempre na injeção, né, do teste, usa meio, né, vamos supor, eu uso 3 ml por segundo de fluxo. Então, usa meio, um pouquinho acima para você fazer o teste. Então, vamos supor, se eu uso 3 no meu teste, aí eu coloco 3,5, né, para forçar um pouco mais essa injeção do teste, para ver se o paciente vai tolerar. Uma outra coisa que eu acho importante vocês saberem é justamente o tempo de segurança dessa injeção, que leva o ideal é em torno de 10 segundos de injeção de soro. 10 segundos de injeção de soro, né, a 3,5 ml por segundo. Então, bateu 10 ali, né, bota aí 35 ml, né, para bater esses 10 segundos aí. É o ideal, 35 ml no teste, a 10, né, a 10 segundos, do tempo de 10 segundos. Tá? Um fluxo de 3,5 a 35 ml vai bater aí os 10 segundos certinho.
tá? Então, esse é o teste. A injeção precisa ser de 3,5? Se for a injeção do contraste a 3,5, faz o teste com 4. Se for de 5, faz com 5,5 o teste. Então, sempre aumentar meio para, né, para a margem de segurança de vocês. Né? 35 ml é o ideal de soro. E em cima da aquisição, você faz o tempo da tua injeção tranquilo. Antigamente, a gente fazia um cálculo de 100 ml para todo mundo. E às vezes não precisa, porque as máquinas hoje, né, a varredura dela, né, a aquisição dela hoje está ultra rápida, né? Então a gente também tem que tomar cuidado em relação a isso, para a gente não terminar o exame e o contraste não chegar onde deveria estar. Então a gente tem que ter um conhecimento também fisiológico da parte do ser humano, né? Então, conhecimento, onde que esses conhecimentos vão ajudar a gente, já que eu toquei nesse assunto. Conhecimento, né, de circulação sanguínea, circulação cardíaca, tá? Pequena circulação e grande circulação. A gente tendo entendimento desses 4 tópicos, a gente ganha e muito em conhecimento em relação a tempo, a chegada de contraste realce no ponto de referência, né? A chegada do contraste até aquela região. Isso vai ajudar até nos entendimentos dos exames. Por que é arterial, por que é portal, por que é nefrográfico, por que é tardio, por que é pancreático, porque a chegada de realce nessas regiões vai ajudar bastante. Por isso que a máquina ela não pode ser ultra rápida na aquisição, porque senão você perde, né, a chegada do contraste naquela região. Um exemplo, quando a gente fala de fase arterial, qual é a fase que a gente está falando? Para ver o quê? Para ver artérias. Quando a gente fala da fase portal venosa, para ver o quê? Veias. Então, são tempos diferentes de chegadas de realce, de contraste em tempos diferentes. Então, por isso que é legal a gente ter uma injeção contínua, saber por que é importante usar uma bomba injetora, se não tiver o porquê que o técnico de enfermagem ou enfermeiro tem que fazer a injeção dentro daquele tempo, justamente para não extrapolar outro tempo. Então, por isso que cada vez mais, né, a importância de novos softwares, de novos hardware, de novos equipamentos chegando no mercado, está facilitando cada vez mais, né, os nossos protocolos, nossos serviços. Então, aqui um tipo de injeção manual, né, onde que a gente perde. Aqui, estou mostrando para vocês aqui onde está a seta, porque na troca de uma seringa para outra, você tem um tempo perdido ali, que a circulação sanguínea ela não para esperar assim, não espera, né? Vou esperar ele que ele vai trocar a seringa. Não é contínuo, você vai injetando, a circulação ela é contínua. Então, ela vai, nessa troca, há justamente o problema de você ter um stop entre uma injeção a outra, tá? Não indicado para angiotomografia, porém, alguns locais fazem. Falta de pressão, né, constante, ou seja, o cara não consegue manter, o profissional da saúde não consegue manter aquela injeção contínua. Perdas de materiais, né, que aí você tem outros materiais, além das seringas. Falta, né, de realce, né, e uma homogeneidade, né, daquela estrutura e o tempo de injeção que ela pode extrapolar se não for um profissional treinado, né, para trabalhar ali no setor. Já a injeção automática, a injeção de contraste contínuo, ela tem vários, né, começa num fluxo e numa pressão inicial e ela vai até o final mantendo, né, aquela pressão. Então, é indicado para angiotomografia, pressão constante de injeção, realce e homogeneidade, melhor realce, controle do tempo de injeção. Então, você tem a certeza que o contraste naquele tempo indicado para aquele tipo de exame, um arterial, ele vai ter, né, uma injeção dentro daquele padrão dos 25, 35 segundos, dependendo do teu protocolo, da unidade que você trabalha, e você vai ter a certeza que você mandou a quantidade de contraste dentro daquele tempo, dentro do fluxo, né, contínuo em relação àquele protocolo de exame. Então, é extremamente importante ter o uso da bomba injetora nos serviços, porém sabemos que em alguns locais não tem, então o pessoal acaba se habituando, né, ao sistema que ele tem em mãos.
Então, fluxo igual a velocidade. Então, maior fluxo, melhor realce, né? Em relação a esse tipo de observação que eu fiz aí, a gente tem dois parâmetros a serem observados, né? O peso do paciente. Edu, como é que você calcula o teu contraste nas suas angios se o paciente for pesado? Eu aumento o fluxo, tá? Se eu aumento o meu fluxo, eu posso aumentar minha quantidade de contraste, chegando próximo àquilo que é o ideal de 1 ml por peso do paciente, como a gente, né, viu anteriormente. Então, por exemplo, alguns exames, né, a gente consegue injetar, ter um bloco de injeção rápida, né, com fluxo, vamos dizer assim, de 5, entre 5 ou 6, que é o que a gente usa na coronária, a gente pode trazer para outros exames também. Porém, nós temos que entender o seguinte, quando você aumenta o seu fluxo, você diminui a sua coluna de contraste. O teu tempo de injeção ele vai ser maior, vai ser menor. Quando você aumenta o teu fluxo, ou seja, né, você tem um realce, né, é uma coluna de realce menor, ele vai acompanhar. Quando você diminui o seu fluxo, você aumenta a tua coluna, né, de abertura de realce. Ou seja, tu aumenta a tua coluna. Quando tu aumenta o teu fluxo, você diminui. Quando você diminui o teu fluxo, você aumenta a tua coluna. Onde que a gente usa isso com frequência? Com cuidado. Em exames de coronária, que a gente usa fluxo alto, que é o batimento cardíaco, né, a circulação cardíaca e déficit cardíaco do paciente vai ser estudado ali dentro daquele exame. Então, realce o exame, né, o coração ele tem batimentos, né, acelerados, dependendo do paciente, né? Então, a gente tem ali uma injeção de contraste justamente para ver essa estrutura muito rápida. Então, por isso que o fluxo é importante. Porque se você faz com fluxo lento, você vai contaminar praticamente aquela área e o realce para aquela estrutura não vai ser legal, né, para o médico dar diagnóstico. Então, por isso que os médicos, né, com especialização em cardio, eles sempre alteram, né, o fluxo para mais, sempre para o máximo, entre 5 a 6 ml por segundo. Tá? Então, a sua coluna de contraste para aquela região, como o coração, né, é menor, então você precisa de uma coluna de contraste menor com um tempo maior. Já para outros exames, por exemplo, eu consigo também, para a TEP, manter mais ou menos essa mesma ideia, né, para estudar tromboembolismo pulmonar. Eu consigo baixar aí um ponto, eu gosto de fazer as minhas angios, né, de TEP com 4 a 5 ml por segundo. E eu tenho tido um resultado muito bom quando eu faço com 5 em aparelho de alta, né? Aparelho 64 canais e aparelho 16 canais, tá? E os aparelhos mais baixos, de baixa velocidade, né, não adianta. Aí vem a história de você saber fazer cálculo, né? Se você tem uma aquisição de exame que vai te levar 20 segundos, você tem que ter uma injeção de contraste soro próximo aos 20 segundos. Você não pode, não tem, né, não tem cabimento hoje você usar 100 ml para todo mundo. Então, você tem o tempo de chegada do contraste. Esse é o cálculo que o pessoal tem que fazer, que o pessoal se enrola. Né? Por isso que eu tenho que conhecer fisiologia e conhecer circulação sanguínea e circulação cardíaca. A chegada de realce na minha estrutura inicial, eu tenho que estar no meu cálculo. Uma ideia. Vamos supor que a minha TEP leve de 3 a 5 segundos, só uma ideia, de 3 a 5 segundos de chegada de contraste até a minha veia cava superior, por onde a maioria das pessoas gosta de marcar, dependendo do equipamento. Então, se ele leva, né, 5 segundos, vamos fazer redondo, então eu tenho 5 segundos de injeção, ou seja, XML, tem que estar na minha mente, tá? E mais a aquisição. Então, se a minha aquisição ela leva 10 segundos, tá? Um chute. Eu tenho mais 5 segundos de chegada de realce, então eu tenho 10 mais 5, 15 segundos de injeção de contraste. Então, eu tenho que fazer o meu cálculo em cima do meu fluxo, em cima da minha quantidade de contraste, em cima da minha aquisição. Ah, ficou confuso, Edu? Então, vamos lá. Vamos fazer uma conta redonda.
eu tenho um fluxo de 5, tá? Tem um fluxo de 5 e o meu tempo de aquisição para esse exame é de 10 segundos. Eu verifiquei lá, marquei meu range, começando e terminando o meu exame, ele vai levar 10 segundos. E o meu fluxo é de 5, tá? Qual é a quantidade que eu tenho que fazer de contraste? Então, se meu fluxo é de 5 e meu tempo de aquisição é de 10, então já tem uma média ali. Tenho 5 mais 5 de chegada no realce, que, igual eu falei anteriormente. Então já tenho, né, a minha quantidade de contraste. Então, se o meu tempo é de 10 e o meu fluxo é de 5, então eu tenho 55 ml de contraste para fazer a aquisição desse exame. Então, é fácil. Eu tenho que ter meu fluxo e o meu tempo de injeção, junto com o meu tempo de aquisição. É sempre trabalhando dentro disso aí. Então, qual é o meu tempo de exame? É 10 segundos? Então, a minha chegada de realce até aquela estrutura levou 5 segundos. Então, já tem 5 segundos de tempo de injeção e mais o tempo do meu fluxo, que eu escolhi, e mais o meu tempo de aquisição. Então, ó, 5 vezes 10, 50, mais 1.005 ml de chegada de realce, 55. Então, tem 55 ml de contraste e mais, né? Ah, eu tenho medo de injetar 55. Injeto 55 de contraste e mais 20 de soro. Aí você vai ter 70 ml, né, de substância injetada para esse tipo de exame, entre soro e contraste. Então, as pessoas se perdem em relação a isso. Então, onde que eu faço o exame? Eu tenho que estar sempre ligado no meu tempo de aquisição e no meu tempo de chegada de realce até aquela estrutura. Então, eu tenho meu tempo já fechado de exame. E qual é a quantidade? O fluxo, tá? Vezes o tempo. Então, meu fluxo vai ser igual à minha velocidade. Igual aqui, ó, um exemplo que eu estou dando aqui, bem bacana. Se eu usar um fluxo de 3 para esse tipo de exame, eu tenho tempo total de 34 segundos, tirando, né, o tempo de injeção da inicial, do teste. Então, 27 mais 7, 34 segundos. 34 segundos, a gente faz um arterial, né, um arterial bacana, no trifásico, correto? Então, a gente tem a chegada de contraste, que leva 20 segundos. Aí que o pessoal tem que entender isso aí. Como é que funciona? Ah, fui lá e injetei, né, juntinho. Né? Marquei lá 35 segundos de delay. Aí montei minha bomba e disparei junto. Ela vai ter a chegada. Você começou a injeção junto com o teu tempo, que é de 35. Então, quando chegar a 30, né, a 35, você vai ter um arterial e a tua coluna de contraste, ele vai acompanhar do tempo de realce até o final do teu exame arterial, um realce bacana, chegando ali em torno de HU ali, em torno de 300, 350, até 400, é bacana, dependendo do tipo de contraste que você vai usar. Então, vai estar um realce bacana. Então, é isso que as pessoas não entendem. A chegada do contraste até a sua imagem de referência e mais a aquisição do tempo, porque ele vai acompanhar justamente o realce inicial até o realce final dentro dessa coluna de contraste. Quando a gente chega, então ela levou 34 segundos. Quando a gente leva isso, né, eleva, na verdade, o fluxo, coloca um fluxo contínuo, né, de 5 ml por segundo, olha como é que cai isso aqui, né? Olha como é que cai. E outra coisa, eu coloquei só 60, não coloquei 80. Então, aqui eu já tenho 20 segundos de injeção de contraste. Ao invés de 34, eu já tenho 20. Então, eu ganhei 14 segundos, né, a menos. Ah, isso é bom em que sentido? Melhora ainda mais, né, o realce daquela estrutura arterial. Quando eu aumento esse tempo, a minha chance de contaminação de outras estruturas é grande.
Quando eu diminuo, eu tenho aquela coluna de contraste chegando e no meu tempo ideal de exame. Então, é diferente. Por isso que é importante nós sabermos, na hora que a enfermagem vai pegar o acesso, qual é o tipo de exame que você vai fazer e qual o fluxo que é importante para aquele tipo de exame. Quando a gente fala de anjo, a gente precisa, né, relatar que a importância do fluxo, né, ele ser maior é porque o teu bloco de contraste e a evolução do contraste em relação à tua aquisição, como é a aquisição um pitch mais rápido, ele vai ser melhor para aquele tipo de exame. Então, essas coisas que a gente tem que começar a entender. É onde que eu ganho, onde que eu perco, aumentando meu fluxo ou diminuindo meu fluxo. Diminuindo igual a contaminação. Aumentando, você diminui a contaminação naquela região. Aqui eu trouxe uma ideia, né, que é o que a gente usa normalmente para adultos, né? Aí eu coloquei, para vocês terem ideia de tempo, né, o fluxo de 1 a 6 ml por segundo, quantidade de contraste, ou seja, 100 ml para todos eles, para a gente não perder o parâmetro, e o tempo, a duração da injeção, né, desse contraste em relação ao fluxo. Então, eu vou com um fluxo de 1 segundo a 100 ml, eu tenho a duração de 1 minuto e 40 segundos. Dá para fazer um arterial com esse tempo? Não. Então, tem que diminuir o quê? A quantidade de contraste. Aí eu pego aonde? Onde que eu posso pecar? No peso do paciente. Então, vamos trazer ele para a nossa realidade do fluxo de 3. A gente consegue fazer um arterial com 33 segundos de tempo de injeção? Sim. Já fica um arterial bacana. Ele vai começar a injeção com 35 segundos e ele terminou, né, de injetar com 33 segundos e vai estar injetando soro, na verdade, depois. Então, ele vai estar em uma média de 40 segundos de injeção, um tempo, né, bom de injeção para a fase arterial. Quando a gente cai, né, lá para 6, olha quantos segundos em relação ao fluxo de 1, né, a diferença que a gente tem. Então, é um exame que requer, né, uma injeção rápida para quê? Para coronária, para alguns tipos de anjo, né, anjo de pescoço, anjo de carótida, né, o pessoal tem usado em torno de 4 a 5. Então, a gente vê a importância dessa injeção. Ah, Eduardo, eu posso diminuir essa quantidade? Sim, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Por exemplo, as minhas TEPs hoje, o tempo de chegada mais o tempo de aquisição, a minha cabeça hoje funciona com no máximo 50 segundos, 50 ml de contraste, 50 segundos, ó, 50 ml de contraste com meus exames, tá? Uma aquisição máxima de 15 segundos, dependendo do equipamento. Então, esse tempo a gente tem que ter o tempo de aquisição juntamente com o tempo de injeção de contraste. Aí fica fácil da gente fazer cálculo. Então, se eu tenho uma injeção com tempo X, eu tenho que estar de olho no meu tempo de aquisição, para justamente não ter perda de realce de contraste e entender aquela máxima também. Eu não posso terminar meu exame injetando contraste ainda. Então, o tempo ideal de contraste é o tempo ideal da aquisição do teu exame. Então, por isso que a gente tem que entender a chegada do contraste, o realce, a um determinado, né, anatomia que nós queiramos que chegue contraste naquela região e seu tempo de varredura. É isso que a gente tem que entender. Aí eu coloquei, né, o gel que nós usamos normalmente nos serviços, né, que é o 18 e o 20, para esse tipo de exame, tá? Ah, lá eu uso 22, beleza, mas qual é o exame? Sempre que usar um exame, for usar um gel fora desses aí para alguns tipos de exame que seja anjo, avisar o médico, tá? Ah, Eduardo, eu trabalho com pediatria, eu vou trabalhar com esse tipo de gel? Não, gente. Aí é outro exame, o tempo é menor, a aquisição é diferente, pediatria é outra, é totalmente outro universo, tá? Esse aqui é um universo, né, de emergência que a gente trabalha com adultos, com adolescentes e por aí vai. Agora, bebês, recém-nascidos, é outro tipo de cálculo, tá? Aí aqui o tempo de chegada em ml, né, e tempo mais ou menos que a gente colocou aí, qual o padrão do ΔT, para a gente entender o realce.
né? Então, a importância do tempo, esse tempo tem que estar na cabeça de vocês, entender um pouco de HU, isso tudo é importante, tá? Então, aqui, ó, uma bomba injetora de 2 cabeças, a gente já falando, né, já entrando em relação ao uso da bomba injetora. Então, nós temos o soro, a parada, né, que o soro é o contraste inicial ali do teste, só para ver se está tudo ok, né, com o paciente. Normalmente é azul, né? Em outros locais é amarelo, depende do fabricante. Então, a gente tem o soro do teste, a parada, que é o hold, o contraste venoso, né, que é a injeção, com a quantidade ideal para aquele tipo de exame, e logo em seguida, né, só o soro. Tá? Então, a gente pode fazer também só injeção de contraste? Sim. A gente desabilita o soro e faz injeção direta de contraste. Isso a gente faz direto quando a enfermagem fala, pode fazer direto com. Tá? Sendo que você faz o contraste e depois você coloca o soro para empurrar aquele restinho de contraste que está no equipo. Para você ter certeza que você injetou 100 ml ou 80 ml. Então, soro primeiro, aí para, depois a injeção do contraste e logo em seguida a injeção do soro para fazer a lavagem do equipo. Então, a importância do acesso venoso, calibroso. Você consegue padronizar o seu tempo de injeção dentro da dinâmica de cada estudo, onde quanto menor for o número do gel, maior o calibre e a velocidade de injeção. Sendo o contrário, quanto maior o número do gel, menor o calibre, aumentando o tempo de injeção. O que ele quer dizer aqui? Né? Que, ao contrário do que nós pensamos, né, que seria menor e menor o calibre, nesse caso, para a gente, o maior calibre vai ser o menor número. Então, o gel 18, ele é, né, mais calibroso que o gel 22. Então, a injeção, dependendo da viscosidade, até nisso também a gente tem que ter ideia, dependendo do contraste, sempre 18 vai ser melhor. Já um gel com 22, né, a densidade do contraste, dependendo, por exemplo, um contraste com número de 400, ele vai ter um pouco mais de resistência na hora da injeção, por isso que o paciente sente muito. Já com 18, não. Aí vem aquela velha máxima da gente ter estufa para diminuir, né, esse tipo de incidente na aquisição dos exames. Importância do acesso venoso. Né? O 22, conclusão, uma injeção lenta, mais confortável para o paciente, mais segura a injeção, quanto menor o fluxo, maior o tempo de injeção, podendo contaminar as estruturas anatômicas a serem estudadas. Ou seja, se você tem um gel que ele passa menos contraste, o tempo vai ser maior. Então, se o tempo é maior, a chegada de realce naquelas estruturas pode ser comprometida. Então, a injeção é lenta. Já com um acesso mais calibroso, a conclusão é uma injeção rápida, porém mais desconfortável para o paciente, mais atenção na hora da injeção do contraste. Quanto maior o fluxo, menor o tempo de injeção, melhor na avaliação das estruturas anatômicas a serem estudadas. Ou seja, você tem uma velocidade de injeção bem mais rápida do que o gel 22. Então, cuidado justamente com isso. Ó. Pitch, rotação do tubo, velocidade de injeção. Justamente aquilo que eu falei para vocês lá anteriormente. Tenham cuidado, porque não adianta vocês terem uma injeção rápida, né, e um pitch muito mais rápido, que o contraste não vai chegar na área de estudo. Então, eles têm que trabalhar de acordo. Por isso que você tem que entender um pouco do funcionamento do equipamento, da física, né, do hardware, como é que ele funciona em relação à rotação e seu pitch e a velocidade de injeção. Então, se eu tenho tempo de exame que leva 10 segundos, a minha injeção ela tem que estar dentro desses padrões de 10 segundos. Ela não pode eu terminar um contraste com 50 segundos, que o meu exame terminou e ainda vai estar injetando contraste. Ou ao contrário, a minha injeção foi muito rápida, né, e o meu pitch é lento, vai contaminar o exame. Então, cuidado com isso. Então, alguns tipos de acesso venoso que a gente tem que ter conhecimento. Acesso venoso periférico, usualmente inserido em veias nos membros superiores.
É o positivo vascular de curta duração mais utilizado. Acesso arterial periférico para uso de curta duração, comumente utilizado para monitorizar o estado hemodinâmico em análises gasométricas em pacientes críticos. Ou seja, não serve para gente. Acesso venoso central, inserido percutaneamente em veias centrais, jugulares, internos, femorais e subclaves, é o tipo, né, de acesso mais comum em pacientes de UTI. Então, qual a melhor punção? Gente, isso é uma guerra, né, que a gente tem com a enfermagem, por isso que a gente tem que sempre andar junto com a enfermagem. Se a gente treinar a enfermagem, falar o seguinte, né, você não pode ter dois tipos de informação, né? A enfermagem ela sempre vai tentar pegar o acesso que é melhor para ela e mais fácil para ela. E nem sempre isso é bom para a gente, para alguns tipos de exame. Mas se você chegar para a tua enfermagem e treinar ela, que o acesso do braço direito é melhor, né, para diagnóstico, para a melhoria do exame, começar a treinar, né, a explicar a ele o porquê, né, do circuito ser mais curto, né, o trajeto ser mais curto do que o lado esquerdo, explicar também sobre o artefato que é dado em subclávia, do lado esquerdo já não tem esse problema do lado direito, aí a gente começa a entender o funcionamento e a dinâmica do exame que você está fazendo. Então, aqui alguns tipos de materiais. Scalpel a gente não usa, tá? Por causa da pressão da bomba, a não ser que seja feito na mão, né? Então, injeção manual o pessoal faz de boa, mas a injeção em bomba injetora não é indicado scalpel, tá? Por causa da pressão da bomba. E aqui alguns tipos de gel. O mais usado nos serviços de radiologia, né, tirando a parte pediátrica e oncológica, é do 18 ao 22. Agora, quando você tem um acesso, né, difícil, paciente oncológico, porém adulto, você fica ali em torno de 22 a 24, que é para criança. Aí a gente tem aquele problema, gente. Vamos olhar o calibre do 18 e o calibre do 24, tá? Você está vendo que a passagem ali é totalmente estreita do 24. Então, se você pega um contraste mais denso, por isso que a gente tem que entender do contraste que a gente trabalha e da importância também, né, de bater nessa tecla sempre da estufa no serviço. Você diminui a densidade com a estufa, né, ali na temperatura corpórea 37 graus, mantendo essa temperatura. No 22 você já consegue, né, um resultado, porém você tem que ter aquela visão que o teu tempo de injeção de contraste ele vai aumentar por causa da pressão, por causa do fluxo, e a gente começa a entender isso mais à frente, ó. Aí eu coloquei aqui uma ideia partindo do 14, do laranja, tá, até o 22 de punção, tá? E os seus fluxos. O uso, né, pediátrico, oncológico, para pacientes, né, com acesso ruim, né? Aí pacientes idosos também a gente coloca nesse grupo, tá? Um fluxo de um mínimo aí, né? 1,5 ml por segundo, senão né? Não vai diferir, não vai diferenciar, vamos dizer assim, de um para o outro, do manual para o uso da bomba. Você consegue fazer essa fase aí né, da injeção manualmente, já não precisa o uso da bomba, né? Que aí você vai controlando. Como é um paciente difícil, né, você controla. Vai depender do serviço. Você consegue botar isso na bomba? Isso que as pessoas não conseguem. Ah, você botou fase única. Sim, pode ser fase manual ou fase na bomba, sendo que o fluxo máximo é de 1,5 ml por segundo. O 22, o fluxo mínimo de 2, o rosa, 3,5, o 18, né? Eu botei 4,5 para diferenciar em anjos dinâmicos, né? O 16 e 14, uso emergencial, não é o nosso caso. Então, dentro do nosso serviço, a gente usa entre 18 a 24 ou 18 a 22 se não tiver pediatria, em pacientes, né, oncológicos. Aqui eu deixei para vocês aí, para vocês verem a diferença, onde que é usado, para que serve.
Eu não vou entrar muito em detalhe, vou deixar isso aí para vocês darem uma olhada. E os tipos de acesso, para vocês entenderem o que é o acesso, né, venoso central e o que é o acesso venoso periférico. Tá? Sempre treinar a enfermagem de vocês a importância de se pegar, né, o periférico em braço, membro superior direito. A GE tem como desafio do fabricante de equipamento: faça mais em menos tempo e esteja preparado para o futuro. Então, cada vez mais seus equipamentos, né, têm trabalhado em dar resultados, né, dinâmicos para determinados exames. Então, cada vez mais vocês vão ver equipamentos, né, chegando no mercado com tempos curtos, né, de aquisição. Porém, uma observação que eu faço: não adianta você ter um aparelho ultra rápido, né, e a chegada de contraste não chegar no teu realce, naquela, né, anatomia para ser feito o diagnóstico. Então, a gente tem que entender, tá, que a máquina ela chegou para nos ajudar, porém nós temos que ter, né, o conhecimento para a gente, né, tanto é que eu falei de circulação sanguínea, para a chegada de realce naquele tempo, né, daquela estrutura, daquela anatomia, senão não faz sentido, tá? Então, extravasamento, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Cuidado com o extravasamento, por isso que o acesso ele tem que estar sempre seguro, com o ok da enfermagem. O paciente sentiu alguma coisa, vá lá e dá uma olhada, observa, tá? Então, bomba injetora é importante, quantidade de contraste, tipo de contraste é importante, e o seu tempo mais ainda. Então, fica aqui meu mapa mental para vocês usarem o tipo de contraste no tempo e no acesso ideal. Vocês vão ter o resultado de uma anjo, de qualquer tipo de exame, né, padrão, tá? Então, eu deixo aí, ó, se inscreva lá no nosso canal, é importante a gente ter esse crescimento, vai ser ali que vai ser nosso contato. Cada vez mais, né, o pessoal, a gente tem ajudado bastante gente, a gente quer canalizar isso no YouTube, tá? Fazer nossas lives lá, passar para lá, que a gente tem um tempo maior. Então, é importante vocês darem, né, uma clicada lá, se inscreverem no nosso canal, que é o Bizu TC, tá? Eduardo Vieira. Tudo de bom para vocês. E outra coisa, a gente vai deixar um link na descrição para vocês terem acesso ao nosso e-book, tá? Falando sobre contraste. Grande abraço, a gente vai ficando por aqui. Faça parte desse time, Dicas de Ouro. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço. Tudo de bom.